Presidente do Senado promete um esforço concentrado, eu adoro essa expressão, esforço concentrado para análise das indicações do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Rodrigo Pacheco espera que os nomes sejam sabatinados em plenário da Casa antes do fim do ano. Fala-se agora no dia 13, né, Sheila? Isso. 13 de dezembro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi o nome escolhido para a vaga de Rosa Weber no STF. A cadeira dela está vaga desde setembro, quando a ministra se aposentou ao completar 75 anos de idade. Já o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, foi indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras deixou o cargo ao fim do mandato, em setembro, e a PGR vem sendo chefiada interinamente por Eliseta Ramos. Dia de ontem foi de intensa movimentação no Palácio da Alvorada. João Pedro Melo acompanhou tudo, nos trouxe informações, né, desde cedinho por aqui e também no meio ali da manhã, falando sobre também um possível desmembramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai contar tudo pra gente agora. Bom dia, JP. Oi, Carlinha. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão desde ontem. Falamos sobre essa possibilidade de desmembramento do Ministério da Justiça com a Segurança Pública, ou seja, seriam dois ministérios diferentes. Um, teoricamente, iria ali para as mãos da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o outro, na teoria, também iria para as mãos de Ricardo Capelli. Ele que era o secretário executivo, ou que é o secretário executivo de Flávio Dino, e também considerado como uma pessoa ali de muita confiança do atual ministro da Justiça, assim como também do presidente Lula. Foi, inclusive, o escolhido para ser o interventor da segurança aqui em Brasília. Só que essas questões, por enquanto, estão no campo da suposição, porque o presidente Lula só vai decidir, de fato, qual será o nome e se vai fazer essa divisão quando retornar da viagem que faz aí para o Oriente Médio. E, diante disso, a gente está agora olhando para o outro lado para outro poder aqui da esplanada dos ministérios, que é o poder legislativo, porque o Senado vai fazer no dia 13 de dezembro a sabatina do ministro Flávio Dino, indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, assim como também de Paulo Gonet, que foi indicado por Lula para a Procuradoria-Geral da República. Os dois precisam ser aprovados tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, por maioria simples de votos, quanto também pelo plenário do Senado Federal. Eles teriam que ter o apoio de pelo menos 41 senadores, e é exatamente para isso que eles começam a trabalhar já a partir de hoje. São visitas, reuniões, entre outras questões que devem ser feitas aos gabinetes dos senadores. Na internet, Flávio Dino afirmou que recebeu a indicação com honra e que vai dialogar com os colegas do Senado em busca de apoio para essa indicação, ou seja, para conseguir de fato os votos que são necessários para a aprovação dele. Lembrando que Flávio Dino é senador, foi eleito senador pelo Maranhão e agora foi indicado pelo presidente Lula para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo aliados, Lula defendia indicar alguém com a bagagem jurídica de Dino para que se torne um ministro influente dentro do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que o esforço concentrado é necessário porque outras indicações também precisam ser feitas pelo Senado Federal. A semana propícia para poder ter esse esforço concentrado é a semana a partir do dia 12, e assim será feito. Ele apenas comunicou, o encaminhamento dos nomes, por deferência ao Senado, evidentemente, e agora nos cabe, no Senado Federal, dar o encaminhamento a essas indicações. Então há diversas indicações pendentes, e é muito bom, todos os anos tem sido feito assim, a gente busca chegar ao final do ano com essas indicações esgotadas. Eu acho que as indicações são prerrogativas do presidente da República e nos cabe agora fazer uma aferição dos requisitos que cada um desses indicados preenche, e esse é um papel naturalmente da Comissão de Constituição e Justiça e depois do plenário. Bom, e a gente fala também de uma preocupação, né? A gente falava ontem que a ideia de que essa sabatina, essa votação fosse feita até o dia 23 de dezembro mostra que o Congresso está preocupado em terminar as atividades antes disso. Porque se for feita mesmo no dia 13, a gente vai ter aí mais um tempo também para a votação do orçamento antes, de fato, do recesso parlamentar. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso, comentou que Flávio Dino é um jurista que vai agregar valor à corte, exatamente pela experiência que tem com os outros poderes da República. Acho que é uma pessoa que viveu, eu diria,
no mundo do judiciário, no mundo do legislativo e no mundo do executivo. Ele é senador eleito, de modo que vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria, muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. Paulo Gonet divulgou uma nota em que diz que recebe com honra e responsabilidade a indicação do presidente Lula e que também espera contar com a confiança dos senadores da República. Procurador desde 1987, ele se tornou subprocurador-geral em 2012. Em 2021, passou a atuar como vice-procurador-geral eleitoral no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, também elogiou a escolha dele por parte do presidente Lula. Paulo Gonet Branco também é um professor de qualidade, autor de um livro clássico junto com o ministro Gilmar Mendes. Ele foi procurador-geral eleitoral, vice-procurador-geral eleitoral durante a minha gestão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Somos amigos, quero muito bem a ele. Acho que o presidente também aqui escolheu uma pessoa de alta qualidade, de modo que o país estará bem servido nesses dois postos importantes da República. Na internet, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos e que essas escolhas são sérias e republicanas. Já o ministro Dias Toffoli afirmou que a experiência de Gonet na advocacia, na vida acadêmica e no Ministério Público são credenciais que são necessárias e que o habilitam para esse cargo de Procurador-Geral da República. E aí, Carla, Sheila e também ouvintes, a gente chega ao ponto do esforço concentrado. Ou seja, esses parlamentares do Senado vão fazer esse esforço concentrado aí ao longo dessas últimas semanas, exatamente porque tem muita questão na pauta. A gente vem falando disso já ao longo das últimas semanas. Orçamento, vetos presidenciais, entre várias outras questões. Ou seja, tudo isso nessas últimas semanas aí de novembro, melhor, nessa última semana de novembro e também logo no início do mês de dezembro. Bem, Flávio Dino, indiscutivelmente, né, pode ter a capacidade de unificar a experiência que ele tem no tribunal com a habilidade política que ele adquiriu ao longo dos anos. Nesse momento em que a gente falava sobre tensão entre os poderes, né, depois da votação da PL, que reduz os poderes, digamos assim, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso pode ser muito importante para pacificar o ambiente. Agora, citando um colega nosso, Sheila, que foi aqui do Grupo Bandeirantes por muitos anos, agora está na concorrente, mas a gente acompanha, né, o trabalho de todo mundo, e ele é sensacional, o Rafael Colombo. Ele disse o seguinte, hoje faz muito sentido, agora na corte, né, com a saída da ministra Carmen Lúcia, tem mais, da ministra Rosa Weber, desculpa, tem mais Luiz no Supremo Tribunal Federal do que mulher. Não tem mais homem que mulher, tem mais Luiz que mulher. Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, quem mais? Tem mais um Luiz também? Enfim, Luiz Fux, obrigada, Lucas Belotti, é isso. Né? Então agora, existia essa expectativa muito grande pela indicação de uma mulher para o Supremo, isso não aconteceu. Então, né, Sheila, isso deve abrir caminhos para a indicação de mulheres em outras áreas, pelo menos do Executivo, né? Quem sabe, no próprio Ministério da Justiça, ontem o João Pedro Mello falava sobre essa possibilidade ou sobre nomes que eram ventilados. A Mônica Bergamo chegou a trazer aqui logo cedinho o nome de Simone Tebet como um desses nomes, como uma dessas possibilidades avaliadas. Chegou-se a falar em Gleice Hoffmann para o Ministério da Justiça e o JP trouxe a informação da possibilidade de desmembramento do Ministério a partir disso. O que a gente já tem de novidade em relação a esses nomes, ao desmembramento? Avançou em que sentido a apuração, JP? Olha, Sheila, a questão é a seguinte, a gente está avançando com essa apuração, conversando nos bastidores com alguns interlocutores. A ideia do presidente Lula é exatamente voltar com o Ministério da Segurança Pública, ou seja, dividir essa pasta. Isso já tinha sido feito no governo de Michel Temer, né? Foi a primeira vez que essa pasta foi dividida, só que há uma preocupação do que alguns interlocutores chamam do Ministério da Justiça virar uma espécie de cartório com grife. Por quê? Perderia algumas outras questões que são muito importantes.
Por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, obviamente, da segurança. Então seria responsável por fazer ali a questão de repatriação, entre outros pontos que são considerados cartoriais por esses interlocutores. Então é isso que está gerando nesse momento um problema de se dividir essa pasta com a segurança pública. O único nome que corre ali para a pasta da segurança pública é o de Ricardo Capelli. Isso a gente conversou com alguns interlocutores aqui na capital do país, é o único nome nesse momento. Já no Ministério da Justiça a gente trouxe ontem. Tem Simone Tebet, tem uma possibilidade de Gleisi Hoffmann, mas tudo isso vai depender da decisão do presidente Lula quando, obviamente, ele voltar do Oriente Médio. Só que esse é o grande problema do Ministério da Justiça perder força, virar ali uma espécie de pasta com poucas atribuições, e isso não é interesse do governo e, obviamente, eles vão ter que avaliar o que vai ficar no guarda-chuva do Ministério da Justiça e o que vai caber à segurança pública. Obrigada, viu, João Pedro? Imagina, pessoal. Olha, eu ouvi aqui, dizer por aí, João Pedro que levantou esse nome de Gleisi Hoffmann, tá? Foi Eu ouvi ele. falar em Sheila Magalhães, tá, João Pedro Melo?